Quando pensamos no mal, geralmente associamos essa palavra às ações de adultos. Mas e se eu te dissesse que nem todas as crianças e adolescentes são tão inocentes quanto parecem? Hoje, você vai conhecer os adolescentes mais cruéis do mundo. E atenção, o último caso vai te surpreender. Daniel William Marsh, aos 15 anos, cometeu um crime brutal e chocante em 14 de abril de 2013. Ele invadiu a casa de Oliver Chip Northup Jr. e sua esposa, Claudia Maupin, na calada da noite, e os assassinou de forma extremamente violenta enquanto dormiam. A história de Marsh é marcada por um comportamento antissocial e violento desde a infância, com sinais perturbadores que começaram a surgir aos 10 anos. Apesar de ter passado por diversos médicos e tratamentos, incluindo o uso de medicamentos, nenhum progresso foi alcançado para conter seus impulsos sombrios. Por anos, Marsh teve fantasias detalhadas sobre tortura e assassinato. Com o tempo, esses desejos se intensificaram, mas ele evitava falar abertamente sobre eles. Na noite de 13 de abril de 2013, ele decidiu finalmente colocar em prática seus impulsos. Após planejar meticulosamente cada detalhe, Marsh deixou a casa de sua mãe, armado com uma faca e usando roupas pretas, máscara e fita adesiva nas solas dos sapatos, para evitar deixar rastros. Ele também usou luvas para esconder suas digitais. Entre 2 horas e 3 horas da manhã de 14 de abril, Marsh perambulou pela vizinhança em busca de uma casa vulnerável, até encontrar uma janela aberta na residência de Northup e Maupin. Depois de entrar silenciosamente, ele foi direto ao quarto onde o casal dormia. Marsh ficou observando-os por cerca de 10 minutos, planejando como atacá-los. Quando Claudia Maupin acordou e o viu, começou a gritar, mas ele rapidamente a atacou com a faca, esfaqueando-a repetidamente. Oliver Northup acordou com o tumulto e tentou reagir, mas Marsh o atacou também, matando-o brutalmente. Mesmo depois de ter certeza de que ambos estavam mortos, Marsh continuou a esfaquear os corpos, acumulando um total de 128 ferimentos. Ele também realizou experimentos macabros, inserindo um celular no abdômen de Maupin e um copo de vidro no corpo de Northup. Devido ao planejamento cuidadoso de Marsh, os investigadores inicialmente não encontraram evidências que pudessem identificá-lo como o autor do crime. No entanto, o jovem ficou tão orgulhoso de seus atos que começou a se gabar para amigos e até mostrou a faca ensanguentada usada nos assassinatos. Ele ainda guardou as roupas ensanguentadas como lembrança. O comportamento de Marsh assustou seus colegas, que decidiram denunciá-lo às autoridades escolares após vê-lo carregando uma faca na escola. Quando foi interrogado, Marsh inicialmente negou os crimes. Porém, após 3 horas de questionamento, ele confessou tudo, descrevendo os assassinatos como a experiência mais emocionante de sua vida. Durante o julgamento, realizado em setembro de 2014, Marsh, aos 17 anos, alegou insanidade. No entanto, um psiquiatra determinou que, apesar de possuir transtornos mentais, ele estava plenamente consciente de suas ações. Daniel Marsh foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de pedir liberdade condicional após 52 anos. No entanto, devido às leis da Califórnia, ele poderá solicitar liberdade condicional após cumprir 25 anos de sua sentença. Se este caso choca, espere até conhecer. Sierra Halseth tinha apenas 16 anos quando, junto com seu namorado de 18 anos, Aaron Guerrero, cometeu um dos crimes mais chocantes de 2021. O corpo de Daniel Halseth, pai de Sierra, foi descoberto em abril daquele ano, após bombeiros serem chamados para apagar um incêndio na garagem de sua casa. A autópsia revelou que Daniel havia sido esfaqueado mais de 70 vezes pelo casal, que tentou esconder o crime de forma macabra. Após o assassinato, os dois envolveram o corpo de Daniel em um saco de dormir e tentaram desmembrá-lo, utilizando uma motosserra e uma serra circular. Contudo, a tarefa se mostrou mais complicada e desordenada do que imaginavam. Sem sucesso em se livrar do cadáver, eles decidiram atear fogo na garagem antes de fugir.
as investigações revelaram que o crime foi motivado, em parte, pela oposição dos pais de Sierra e Aaron ao relacionamento deles. Desde que começaram a namorar, em junho de 2020, o casal enfrentou resistência das famílias. Em dezembro do mesmo ano, os pais de Sierra descobriram que ela e Aaron planejavam fugir juntos e proibiram qualquer contato entre eles. Danielle Halseth, em particular, havia instruído Aaron a ficar longe de sua filha, o que pode ter alimentado o rancor que levou ao crime. Os registros de compras do cartão de crédito de Danielle mostraram que, um dia antes de seu corpo ser descoberto, Sierra e Aaron usaram o dinheiro dele para adquirir itens como uma serra circular, lâminas de serra, fluido de isqueiro, luvas descartáveis e alvejante. É provável que Danielle já estivesse morto nesse momento e o casal estivesse tentando se livrar do corpo. Após o assassinato, Sierra e Aaron fugiram da cidade, utilizando cartões de Danielle para retirar dinheiro. Em um comportamento perturbador, os dois gravaram um vídeo fazendo piadas sobre o crime. No vídeo, Aaron começa dizendo: "Bem-vindo de volta ao nosso canal no YouTube." Sierra responde com sarcasmo: "Dia 3 após matar alguém." Essa gravação foi usada como evidência no julgamento, ilustrando a falta de remorso do casal. Durante o processo judicial, Sierra alegou que seu pai a abusava física e sexualmente, além de forçá-la a beber álcool contra sua vontade. No entanto, a família de Danielle negou veementemente essas acusações, afirmando que Sierra estava mentindo para justificar suas ações. A mãe e os irmãos de Danielle expressaram sua dor e raiva durante o julgamento, alguns chegando a afirmar que desejavam que Sierra recebesse a pena de morte. Sierra e Aaron se declararam culpados de várias acusações, incluindo assassinato com arma mortal, conspiração para cometer assassinato, incêndio criminoso, roubo com arma mortal e uso fraudulento de cartões de crédito. Ambos foram condenados à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, após 22 anos. O caso de Sierra Halseth e Aaron Guerrero é um exemplo trágico de como rancores e impulsos podem levar a atos inimagináveis. E agora, o caso mais chocante desta lista: Craig Price. Conhecido como o serial killer mais jovem da história dos Estados Unidos, começou sua trajetória de crimes violentos ainda muito jovem. Com um histórico repleto de pequenos delitos, como roubo, uso de drogas, agressão e assédio, ele rapidamente escalou para atos mais brutais, deixando uma marca sombria na história criminal americana. Em julho de 1987, aos 13 anos, Price cometeu seu primeiro assassinato durante uma invasão domiciliar em sua vizinhança. Sua vítima foi Rebecca Spencer, de 27 anos, que descansava em casa quando Price invadiu o local. Armado com uma faca, ele a esfaqueou 50 vezes. O crime chocou a comunidade, mas as investigações não conseguiram identificar o assassino, e o caso permaneceu sem solução. 2 anos depois, em setembro de 1989, Price voltou a atacar, desta vez com ainda mais violência. Sob o efeito de drogas, ele invadiu a casa da família Heaton, também em sua vizinhança. Dentro da residência, ele encontrou Joan Heaton, a mãe, e a espancou antes de estrangulá-la até a morte. Os gritos de Joan acordaram suas filhas, Jennifer, de 10 anos, e Melissa, de 8. Price atacou as crianças com uma faca, esfaqueando-as diversas vezes e usando um banquinho de cozinha para esmagar o crânio de uma delas. Durante o ataque, Price feriu sua própria mão, deixando um rastro que eventualmente levou as autoridades até ele. A brutalidade dos assassinatos, somada às semelhanças com o caso de Rebecca Spencer, fez com que os investigadores ligassem os crimes a um único assassino. O FBI deduziu que o culpado morava na vizinhança, já que ambos os ataques ocorreram em um curto espaço de tempo e geograficamente próximos. Price foi interrogado pela polícia após ser identificado com um ferimento na mão. Inicialmente, ele afirmou que havia se machucado enquanto estava bêbado, mas falhou em um teste no detector de mentiras. Uma busca em sua residência
revelou roupas e facas ensanguentadas. Confrontado com as evidências, ele confessou os crimes sem demonstrar qualquer remorso, justificando suas ações com alegações de racismo por parte dos brancos. Craig Price foi julgado e condenado, mas devido à sua idade na época dos crimes, enfrentou um sistema legal limitado. Sua história continua a ser um caso emblemático, levantando debates sobre a punição para menores de idade que cometem crimes tão graves. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre crianças reagindo à sentença de prisão perpétua. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.